Hoje nós começamos esse tempo especial falando da importância que Davi dava à oração. De manhã apresento a minha oração. Davi tinha fé no seu rei e no seu Deus. Davi não era incrédulo. Muitas vezes nós confundimos, porque Davi pecou contra a mulher de Urias, né? Pecou contra Deus, aliás, tendo um relacionamento fora do casamento com a mulher de Urias. Depois ele pecou mandando matar Urias. E nós confundimos muitas vezes achando que Davi não tinha fé. Davi tinha fé, Davi pecou, mas Davi cria. Uma das características da sua fé exclusiva no Senhor era que o seu arrependimento era profundo, sincero e era rápido, porque o Espírito Santo ministrava no seu coração, ele se arrependia de pronto, se arrependia verdadeiramente. Hoje nós vamos falar sobre os perigos da incredulidade. Será que existe isso no meio da igreja hoje? Será que existe? Pastor Joelma diz que existe, eu quero saber por quê. Quero saber por quê, porque ela falou que existe. Existe porque às vezes a gente coloca orações na presença de Deus, a gente diz que confia, e no momento que as circunstâncias, as coisas acontecem, chega o desespero, chega a tristeza, chega a falta de esperança. Então tudo isso é consequência de incredulidade. Então existe no seio da igreja hoje. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 3, 25. Não entendi. Números 13, 25. 13. Frei Ivan, aproveita e pede a Deus orientação, discernimento, o Espírito Santo vivo entre nós aqui, mostrando e indicando o caminho. Graças te damos, Senhor, nesta manhã, deste domingo, por estar na tua presença, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam nesta manhã para conosco, para com nossos familiares, cada família aqui representada. Nós oramos, pois esperamos no teu santo nome. Senhor, precisamos de ter o temor em nossos corações, ter o entendimento. Por isso, Senhor, estamos diante do Senhor nesta manhã, esperando e precisando, necessitando do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pois, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Guarda, Senhor, a cada Tua igreja sobre a face da terra.
nesta manhã, representado aqui pelos queridos e amados irmãos desta igreja. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o povo, depois de 400 anos de escravidão no Egito, foi liberto. Foi liberto para morrer no deserto, foi liberto para ser levado no deserto, numa terra difícil, sem vida, seca. Não, o povo ia ser conduzido a uma terra que o Senhor havia preparado para eles. É interessante que esse mesmo povo tinha promessa de Deus. Esse mesmo povo, eles tinham um destino, e o destino era uma terra muito produtiva, segundo narra a palavra, uma terra que mana leite e mel, uma terra que tudo tinha para que as pessoas sobrevivessem, se deleitassem e principalmente se deleitassem no Senhor, vivessem ali para glorificar a Deus. Então é interessante que esse mesmo Deus que libertou da escravidão é o mesmo Deus que preparou uma morada para esse povo. Assim é a nossa vida. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós teremos aqui uma vida abundante, abundante de bens, não, abundante nele. E nós temos um destino final. Qual que é o nosso destino? A Nova Jerusalém, ou também chamada de Jerusalém Celestial. Mas é interessante que nós vamos passar pelo deserto. E também nós temos que manter a nossa fé exclusiva no Senhor. Olha que maravilha, o Senhor manda que Moisés envie espias. Foram ali 12 espias, um de cada tribo. 10 espias chegaram com o seguinte relato: realmente a terra é boa. Trouxeram até um caixão daquele de uva, né? Numa vara ali com 2 pessoas para carregar. Essa terra é boa, ela é produtiva, ela é realmente como Deus falou. Mas a sua falta de fé, a sua incredulidade, fez com que eles olhassem para as dificuldades para tomar a terra. Então eles ficaram ali totalmente murmurando. Quiseram até apedrejar Moisés, quiseram ali matar Moisés, né? Quiseram voltar para o Egito. Agora haviam 2 homens, podemos chamar também como Daniel de espírito excelente. 2 homens que viram a terra, realmente a promessa de Deus, e que criam que se Deus deu, Deus ia colocar neles os meios para que eles tomassem aquela terra. Eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu. Tanto é que esses 2 homens foram os únicos daquela geração de 20 anos para cima que saiu da escravidão, que realmente tomou posse daquela terra. Eu queria que vocês pensassem muito. Você tem o problema da incredulidade? Você tem esse problema na sua vida? Ora você está muito comprometido com Deus, ora você está comprometido com as coisas desse mundo. Ora você crê que Deus pode todas as coisas, ora você crê que você tem que fazer alguma coisa para que aconteça na sua vida. Qual é a sua posição? Meus irmãos, a incredulidade, ela traz alguns sintomas. Ela traz sintomas que nós temos que analisar. Olha, primeiro, Deus havia falado que a terra era boa. Então eu preciso acreditar na palavra do meu Deus. Eu preciso pedir ao Senhor, quando eu for ler esse livro, que Ele me dê fé, para que eu possa crer em tudo que esse livro tem para me mostrar e para me dizer. Meus irmãos, o Senhor disse para aquele povo: a terra é boa, mas eles duvidaram. É interessante que no versículo 28 desse mesmo capítulo 13 que nós lemos: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, e vimos ali também gigantes. Mas, porém, eram 2 palavras que não deviam ser usadas aqui. Se Deus deu, Deus dá a condição para você entrar. Muitas vezes nós estamos trabalhando num serviço da nossa vida. As pessoas me procuram: olha, eu vou pedir demissão, a barra lá está muito pesada, lá ninguém é crente. Aí eu falo: que coisa gloriosa, você não é crente?
Eu sou. Mas então, te colocaram num campo missionário, onde 100% além de você são perdidos, depois de você são perdidos. Só você é crente. Então você tem ali um campo missionário. Ai, mas tem macumbeiro lá na empresa. Glória a Deus. Tem um macumbeiro que foi colocado diante de um crente. Então o crente vai orar, vai buscar no Senhor e vai pedir para o Senhor converter esse macumbeiro. É interessante que as pessoas não querem enfrentar dificuldades. Mas, porém, tem uma pessoa lá que é espírita. Ah, eu não estou suportando a pressão. Sabe por que não está suportando a pressão? Porque você não é crente. Porque crente vive debaixo de pressão. E quanto mais pressão, mais oração. Quanto mais pressão, mais fidelidade e zelo na palavra do Senhor. Então nós temos que olhar para nossas vidas. Será que o mais, porém, tem sido uma constante nas nossas vidas? A palavra diz que é assim, mas, porém, eu acho que não é. Mas, porém, não é bem assim. Ou então, isso é relativo? A dúvida, ela dá alguns sintomas. Quando eu começo a não crer na palavra do Senhor, quando eu começo a escolher versículos, gente, eu tenho uma birra de caixinha de promessa. Sabe aquela caixinha quadradinha, cheia de versículozinho? Eu não gosto daquilo, porque ela pega versículos fora do contexto para você se sentir bem, para você ficar para cima. Isso é autoajuda. Isso aí você compra livro aí desses caras aí de autoajuda, então. A palavra de Deus, ela tem que ser um todo na sua vida. Então eu preciso ler o versículo e o contexto. E eu preciso saber que para chegar na bênção que o Senhor prometeu, precisa haver obediência na minha vida. Precisa haver arrependimento genuíno na minha vida. Precisa ser uma vida totalmente voltada para o Senhor. Mas, porém, é uma coisa que só mostra a nossa incredulidade. São sintomas da nossa incredulidade. Tem mais uma coisa. Olha aqui um sintoma da credulidade. Versículo 30. Então Caleb tomou a frente, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que ele estava dizendo? Que a força dele era boa? É isso? Não. Vamos à frente no capítulo 14. Me ajude a achar onde ele diz aqui. Ele diz que se o Senhor deu, nós certamente prevaleceremos. Algum irmão me ajuda a achar, está no versículo 14, eu me lembrei desse texto agora, mas eu não o marquei aqui. Bom, na hora que achar, leia o 24 para nós. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. E eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, pastor, lê o 7 e 8 agora. É isso que eu quero, 8. Lê o 7 e 8. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. 9 também, pastor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Amém. Esse aí é Caleb. Caleb, ele tomou a palavra e disse a toda a congregação: a terra é muito boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar. Caleb não estava olhando circunstâncias, ele estava com os olhos fixos no Senhor.
Meus irmãos, a partir de que nós tiramos os nossos olhos do Senhor, eu vou ver os defeitos do meu irmão dentro da congregação, e eu vou falar, eu não vou mais no culto não, porque meu irmão é cheio de defeito. A partir de que eu tiro o olho do Senhor, eu começo a pôr defeito na pregação do ministro que está à frente. A partir de que eu tiro o olho do Senhor, eu começo a pôr defeito no grupo de música, eu começo a pôr defeito na professora da escola bíblica. Eu preciso estar com os olhos em Cristo Jesus, eu preciso olhar, a minha esperança está em Cristo Jesus. Então, se o Senhor prometeu, nós podemos entrar e possuir, e nós devoraremos esse povo que é grande, essas cidades que são fortificadas, como pão nós o devoraremos. Por quê? Não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor assim disse. É isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos, colocar os nossos olhos no Senhor e nas suas promessas. O que a incredulidade produz para nós? Primeira coisa, senso de fraqueza, não poderemos subir, versículo 31. Eu me sinto fraco, esse é resultado da incredulidade. Gente, nós temos que avançar com o Evangelho. Nós temos um bairro aqui, e nós não estamos avançando dentro desse bairro com o Evangelho. Por quê? Incredulidade nossa. Nós olhamos muitas vezes uma pessoa aqui vendendo crack, nós vemos aqui um marido espancando a esposa, nós vemos aqui um filho rebelde ao seu pai, e nós dissemos no nosso coração, não adianta falar para ele é perdido. Incredulidade. Você e eu éramos perdidos, nós fomos achados pelo Senhor, a misericórdia nos abraçou, a graça nos alcançou, e é interessante que essa mesma misericórdia e a mesma graça pode alcançar essa pessoa, quando você diz, não há mais jeito para ela. Para isso eu não posso mentir, eu não posso deixar de falar a verdade, eu não posso deixar de expressar a verdade. Não adianta você chegar para o teu filho, passar a mão na cabeça e falar, não, eu tenho que fazer o que ele quer, senão ele não vai na igreja comigo. Você precisa falar a verdade para ele sobre Cristo. Enquanto ele tiver uma idade, nem que for pela orelha, você traz ele para a igreja. Depois vai chegar numa idade que você não traz mais. Você vai depender exclusivamente do Senhor. Mas é interessante que filhos de 5, 6, 7 anos têm mandado nos pais hoje, né? Você já viu que a mãe chega na hora do almoço, o filho na frente da televisão fala, filhinho, o que você quer comer? Eu nunca vi isso, gente. Faz um prato lá, brócolis, cebolinha, não sei mais o que, jiló, e fala, come aí menino, essa é a bênção do Senhor para a tua vida. Pastor, o senhor está ruim, hein? Jiló é mau, hein? Eu senti vingança. Segunda coisa, complexo de inferioridade. Quando eu sou incrédulo, a inferioridade sobre a minha vida. Por quê? A situação é maior que eu. Não é assim que a gente faz? Essa eu não aguento. Essa semana eu vivi isso, né? Lá no hospital, eu fiquei todos os dias lá no hospital, e eu vi a incredulidade, até psicólogo foi conversar comigo para me dar conselho. Se eu estava pronto para o pior, eu falei, eu estou sempre pronto para o pior, minha irmã. Eu creio em Cristo Jesus, velho. Eu sinto, eu dou uma baqueada, dou, mas meu Deus está à frente do negócio. Porque talvez sua mãe vai precisar parar com o tratamento, você precisa entregar a rapadura. Eu falei, na hora que eu tiver o diagnóstico, eu tomo essa decisão. E o diagnóstico veio, o câncer da cabeça sumiu. No pulmão há uma manchinha insignificante. Mas ela achou que o câncer tinha esparramado e que eu tinha que parar com a quimioterapia. Eu falei, calma minha senhora, não saiu o diagnóstico ainda, a senhora está apavorada à toa. Pode ficar sossegada que eu tenho Cristo no meu coração. Se precisar, a gente para. Mas vamos esperar o diagnóstico médico. Terceira, a incredulidade produz desespero. E esse desespero produz desânimos nas outras pessoas. Você já viu quando você está numa situação difícil, você se desespera? Desesperar é perder toda a esperança. É ou não é? E você produz o quê? Você produz desânimo nas pessoas que estão ao seu lado. E o duro é que você ainda fala que é crente. Meus irmãos, eu não assisto mais televisão. E com isso eu não assisto mais jornal. E eu não estou desesperado com a situação do nosso país, porque eu sei que Deus governa sobre ele.
Se Deus permitir que o nosso país passe por algum perrengue, como tem passado, está tudo debaixo da permissão dele. Então eu posso não me contaminar com essas coisas. Se eu puder comer hoje um filezinho, eu vou comer. Se eu não puder, amanhã eu tenho que comer um ovo e acabou. E gema mole, por favor. Mas nós estamos preocupados com amanhã, se vai me faltar o bifão, se vai acabar o dinheiro, se o Brasil vai entrar na bancarrota. E aí eu preciso assistir jornais, e nos jornais está lá: mataram o cachorro no shopping, mataram não sei quem, pai matou filho, filho matou pai, e o governo fez isso, e o presidente da Câmara fez isso. Aí os crentes estão tudo tenso. Em vez de ele assistir jornal, vai ler Bíblia. Tem promessas aqui para os que creem. Tem promessa gloriosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe para os lírios do campo. Não tecem, não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhe para os passarinhos, eles não plantam, não colhem, mas o Senhor os sustenta. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que quer dizer isso aí? Meu irmão, viva pela fé em Cristo Jesus, e as coisas serão acrescentadas a você na medida do Senhor, não na minha medida, nem de acordo com os meus sonhos, mas de acordo com os sonhos de Deus. Às vezes eu vejo alguma reportagenzinha, rapidamente, da Venezuela ali, muito no YouTube, eles põem muito, né? Você vê as crianças estão magras, né? Até os animais de estimação estão magros. Você tem que trabalhar um mês, o salário lá de 170 mil da moeda deles, para comprar um tênis. Vai um mês de salário para comprar um tênis. Quem dera comprar um tênis, não estão comprando nem comida, né? Então eles vão fazer compra e levam um carro de dinheiro. Porque o dinheiro lá perdeu o valor, a emissão de dinheiro. Mas é interessante. Nós precisamos crer que o Senhor está no controle até dessas coisas. Até disso. Há um governo que não ama a Deus ali. Mas tem um povo remanescente lá, e eu vi esse povo na praça orando e glorificando a Deus. Glorificando a Deus numa situação de caos, onde seus filhos choram por comida, e eles não têm para dar. E os nossos filhos estão todos robustos. Estão ou não estão? Pega ali o Isaac com a Isabela, estão tudo com a bochecha saltitante. E talvez não há expressão de adoração mesmo assim, não é verdade ou não? Mas há um povo lá que está crente no Senhor Jesus. Por quê? Porque os olhos deles estão na glória do Senhor e não na circunstância que eles estão vivendo. Será que nós estamos prontos para viver esse tipo de circunstância? Terceira coisa, aquela baixa estima. Meus irmãos, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles eram homens escolhidos por Deus para avançar. Eles eram príncipes nas tribos. Mas eles estavam com a baixa estima, por quê? Por causa da incredulidade. Aí eu digo, eu não sou nada. É síndrome de Gideão, não é? Eu sou o menor da minha casa. Por quê, Senhor? O Senhor podia escolher outro grandão. Eu sou o menor da minha casa. Meus irmãos, Deus, se Ele te escolheu, isso é o suficiente. Você precisa crer nele. E você precisa avançar. Eu quero que você não olhe para você dessa maneira. Se você é um eleito do Senhor, avance com o Evangelho. Creia nas impossibilidades. Creia no nome do Senhor. Eu queria que você, se eu não estivesse passando por essa situação com a minha mãe, eu não tinha essa situação da psicóloga estar lá me acalentando para eu abandonar o tratamento, e depois de tarde chegar uma notícia totalmente diferente, porque Deus operou. Então quer dizer, se você não viver lutas, você não vai viver vitórias também, verdade ou não? O crente, ele é provado no fogo. Correto ou não?
sei se é Malaquias, diz que Malaquias, Zacarias, diz que nós somos provados 3 vezes no fogo, né? Depuração. Passa o ouro no fogo, passa de novo, cada vez tira um pouco de impureza. Assim é a vida do crente. Outra coisa que a incredulidade produz: visão distorcida da realidade. Éramos como gafanhoto aos seus olhos, versículo 33. Meus irmãos, eles se enxergavam como muito pequenos diante daquele povo muito grande. Interessante que eles tinham Deus soberano. Depois nós vamos ver lá em Josué, no livro de Josué, que Raabe, ela creu só de contar para ela os acontecimentos. Correto ou não? Raabe, ela creu, ouvi falar do Deus de vocês, que libertou com mão forte da escravidão, que fez passar o mar, que cuidou no deserto durante esse tempo todo. Ela creu. Agora, os caras que estavam vivendo isso, que viram o mar se abrir, que viram a libertação, que presenciaram as 10 pragas, que pegava no povo do Egito, não pegava neles, que viram sair água da rocha, que viram chover o maná durante 40 anos, que viram tantas outras coisas, eles não criam. Nós temos visto tantas coisas aqui, tantos milagres acontecendo aqui, tanto cuidado de Deus operando nas nossas vidas, e muitas vezes nós não cremos, porque nós temos a incredulidade produzindo uma visão distorcida da realidade. O nosso Deus não muda, Ele continua sendo Deus. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele é firme e uma só, Ele governa sobre todas as coisas. Aliás, todas as coisas que estão aqui foram feitas através da sua palavra. Ele não precisou pegar uma matéria para fazer outra, apenas ele disse: haja luz, e houve luz. E por que nós não cremos verdadeiramente nesse Deus? Porque os nossos corações estão tão, como disse a pastora, cocheando entre 2 senhores. O irmão Fábio quer colaborar. Passa o microfone para ele. Irmão Fábio, da próxima vez você faz assim, porque atrás da blusa eu não consegui enxergar bem, não. Tá bom. Acho interessante, irmão, se voltar um pouquinho aqui, esse pessoal aqui, né, que foram lá, eles são muito bons para citar detalhes do problema, né? Então, quando você olha no versículo 29 e 30, eles falam do povo, falam das cidades e falam dos filhos de Anak. Eles detalham com uma precisão o problema, mas eles se esquecem de detalhar também com precisão aquilo que Deus faz, né? Então, às vezes as pessoas agem assim. Elas são muito boas para relatar com detalhes os problemas para outros cristãos, para que orem por elas. Mas elas não, vamos dizer assim, não falam com Deus, não se entregam, mas não falam da solução, né? A pessoa é boa para falar do problema e não fala da solução. Quando a gente olha para a vida de Jesus, em nenhum momento você vê ele falando de problema. Ele sempre fala de solução. Só tem uma situação em João capítulo 6, que ele pergunta, né? Acho que na primeira multiplicação de pães, ele pergunta, né? O que nós vamos fazer aí, né, para alimentar essas pessoas, né? Mas ele pergunta para testar o povo. Isso que eu ia falar agora. Ele pergunta, né, para experimentar o Filipe. Então, os cristãos detalham o problema, que é uma maravilha, né? E Jesus não falava de problema, só falava de solução, né? E aqui eles fizeram a mesma coisa. Citou o povo, as cidades, fala aqui os filhos de Anak, amalequitas, fala do problema que é. Mas beleza, o que produz isso? Produz a incredulidade que produz isso. É que nós falamos que nós temos um Deus vivo para os outros, mas quando elas olham o nosso viver, elas falam: não é possível que ele tenha esse Deus, porque parece que ele mesmo não acredita. Você já encontrou com um crente na Rua Assis? Você fala para o crente assim: como é que você está? Nossa, está difícil a vida, rapaz. O dinheiro está pouco. Eu estou com a filha doente. A mulher está dando trabalho. Nossa, nem em casa. A tinta não está boa, preciso passar a tinta para eu não ter dinheiro. Você já viu conversa de crente? Agora, isso é incredulidade. E nós somos esse crente que reclama das coisas. Porque os nossos olhos estão nos problemas, não é? Porque a incredulidade produz isso em nós. Nós não estamos satisfeitos com Deus habitando em nós, porque talvez na maioria de nós Deus não habita verdadeiramente. É uma falsa conversão. Porque o crente verdadeiro, semana passada eu citei aqui à noite,
mas eu não sabia do nome dele, eu tinha esquecido. John Moody, eu acho que é esse. É esse que orou, leu a Bíblia 200 vezes. Ele começou, Deus confirmou para ele começar a cuidar de crianças órfãs. Só que ele não fazia nada sem oração. Então, depois que Deus confirmava, ele começava o projeto. E vezes que ele não tinha nada para dar para as crianças. Uma vez ele orou que não havia nada para dar para as crianças. E é interessante que haviam 3 carruagens que levavam pão para o palácio, lá para como é que chama aquele negócio quando mora a rainha? Como é que chama isso, Sandra? Você que é letrada? Castelo da rainha. E aí eles notaram que os pães haviam passado um pouco. Então devolveram. Mandaram levar o pão e dar um fim. Levaram para onde? Lá para o orfanato. E falaram, olha, esses pães, eles estão com um problema. Por isso não foram aceitos. Ele falou, não, esses pães não tem nenhum problema. É que Deus preparou para nós. 3 carruagens de pão, para quem não tinha nada. Então as respostas de oração, elas... Peguem esse livro, Os Heróis da Fé, são 20 histórias, né? Histórias pequenas. Leiam. Você pode ler uma por semana, você que não gosta de ler. É pequeno, deve ter umas 3 ou 4 folhas cada uma dessas histórias. Homens como nós, só que eles tinham uma diferença, eles criam no Deus a quem eles serviam. Tem o áudio, mas muito ruim, irmão. Não dá nem para entender o contexto. Tudo difícil. A gente acha difícil de entender o contexto. Mas também é uma ferramenta também. Então eu queria que você prestasse atenção. Às vezes a gente fala aqui dos que estão aqui citados na Bíblia. Mas nós temos pessoas mais próximas do nosso tempo, que também foram homens ousados, que dependiam da oração. E este homem... ele, ao chegar no final da sua vida, quando ele estava bem enfermo, 90 e poucos anos, perguntaram para ele, se você pudesse fazer mais alguma coisa, o que você faria? Ele falou, eu leria a Bíblia mais uma vez. 200 vezes, mas ele leria mais uma vez. 50 vezes ele leu de joelhos. Então, às vezes nós queremos questionar a Deus, mas nós deveríamos questionar a nós mesmos. Onde está alicerçada a nossa confiança? Segundo, os efeitos da incredulidade. A incredulidade, ela tem alguns efeitos. Ela contagia e conduz o povo ao desespero. 14:1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Meus irmãos, impossibilidades são para os homens. Possibilidade sempre para Deus. Quando nós estamos com a nossa fé enfraquecida, nós acabamos contagiando as pessoas e levando-as ao desespero. Eu aprendi, lá na minha família a gente tem um negócio, principalmente na minha parte e da minha irmã Luciana. Se a gente tem um problema, a gente não passa para os outros não, a gente tenta resolver. A gente já está no problema mesmo, para que a gente vai envolver um terceiro? Para que a gente vai ficar ligando, nossa, está mal? Se eu recebi uma notícia que está mal, a gente vai absorvendo essa notícia, e evita passar para o terceiro. Por quê? Porque assim você não leva as pessoas. Se é um momento de fraqueza da nossa fé, eu não quero que as pessoas sejam contaminadas. O que eles fizeram aqui, esses 10 espias incrédulos? Contagiaram todo o povo, levou o povo ao choro, ao desespero. Assim são as circunstâncias da vida. Você precisa, às vezes eu estou em desespero, eu chamo os pastores aqui, ninguém da igreja fica sabendo. Pastores, eu estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo resolver, me ajuda aqui. Chega mais aqui comigo, que é uma coisa simples talvez para vocês, para mim está uma coisa grande, eu não consigo resolver. Para que a gente vai ficar falando? Eu vejo às vezes as pessoas no Facebook colocando desespero na situação do nosso país, criticando o governo. Gente, todo governante é estabelecido por Deus, está escrito na palavra. Nós temos que orar por eles, seja ele do partido A, B, C ou D, seja ele do partido que eu não gosto.
eu tenho que orar, depois que ele foi eleito, eu tenho que orar por ele. Correto ou não? Não é a postura cristã? É assim que eu deveria conduzir a minha vida, de acordo com a palavra. Então nós precisamos nos unir quando as coisas estão assim. O segundo efeito, ela conduz o povo à murmuração. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é a murmuração. Olha aqui no versículo 2 do capítulo 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação diz: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Eles estavam ali, segundo alguns estudiosos. Gente, isso não é uma afirmação exata. Alguns falam que eles estavam há 1 ano de entrar na terra prometida. Outros falam 8 meses, outros falam 2 meses. Eu não sei, ninguém sabe ao certo. Mas eles iriam entrar rapidamente na terra prometida. Mas eles murmuraram contra Deus. Por quê? A incredulidade dos 10 fez com que toda a congregação murmurasse. Eu e você precisamos crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos encontrar com os outros na rua e perguntar: como é que está? Graças a Deus, tudo bem. E você precisa me ajudar a fazer isso, que eu também sou murmurador. Então eu preciso da ajuda dos meus irmãos. Nós precisamos dar graças a Deus, gente. Então, peraí, deixa o irmão falar no microfone. É o exemplo da mulher sunamita, né? Ela com o filho morto lá, com o filho doente. Perguntaram para ela como estava. Não, eu estou indo atrás do recurso, está tudo bem. É. Ela pegou o jumentinho e foi atrás de Elias, né? Elias ou Eliseu? Eliseu, né? Que isso, pastor? Eliseu, né? Meus irmãos, e se ela falasse para os outros: está tudo ruim? Se ela falasse para o marido dela? Porque ele ficou doente na roça, né? E morreu, né? E se ela falasse: está tudo ruim? Falasse para o marido desespera. Tem coisa que a gente fica quieto e vai resolver. Não põe a congregação toda em desespero. Outra coisa que a incredulidade faz, ela conduz as pessoas à ingratidão. Antes tivéssemos morrido no Egito, isso aí é total ingratidão com o Senhor os libertou daquela escravidão. Eles eram escravos de Faraó. Eles estavam submissos, eles já estavam perdendo a essência de adoração, já estavam se tornando quase mistos ali. E Deus os liberta, mas eles são ingratos. Por quê? Por causa de 10 incrédulos. Quarto, meus irmãos, conduz à apostasia. 3, não seria melhor voltar para o Egito? Meus irmãos, não há algo mais que possa entristecer o coração de Deus do que isso. Ver o seu povo arrependido de ter sido liberto. Você já viu um povo que fala: não, eu vou voltar para o mundo? Já viu isso ou não? Depois de experimentar, depois de viver um tempo com os irmãos, fala: não, eu vou voltar para o mundo, está pesando demais esse negócio de ser crente. Isso acontece. Meus irmãos, conduz à amotinação, quer dizer, fizeram um motim ali. Versículo 4, olha o que diz: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Isso acontece muito na igreja, principalmente nas cozinhas, nos corredores, nos banheiros. Quando as pessoas estão incrédulas, descontentes, elas fazem um motim para tentar derrubar a liderança, para tentar derrubar o trabalho. Conduz à rebeldia contra Deus, versículo 9, olha o que diz a palavra no versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. A rebeldia é feitiçaria, meus irmãos. Rebeldia não é você ver um pastor pregar errado e falar: eu não vou mais nesse culto porque esse pastor prega, não confere com a palavra. Isso não é rebeldia, não, isso é prudência. Porque hoje o cara acha que o pastor falou, tem que ajoelhar e aceitar tudo. Não, você precisa conferir o que o pastor está pregando. Se tiver contra a palavra, você precisa repreendê-lo. Vai exortar em amor, vai chamar, falar: olha aqui, eu não concordei, queria que o senhor me explicasse isso. Correto ou não? Agora o pastor está se tornando papa, né? É infalível. Está errado. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando disso aqui não.
Nós estamos falando de uma rebeldia contra Deus. Conduz ao medo do inimigo. A incredulidade conduz ao medo do inimigo. Meus irmãos, nós podemos tudo no Senhor. Se o Senhor mandou que nós entremos numa boca de fumo para pregar o Evangelho, você pode entrar nessa boca de fumo. Mas precisa ser do Senhor para a sua vida. Se o Senhor falou para você, olha, larga tudo. Larga a sua profissão, vende todos os seus bens e vai me servir em tal lugar, você precisa obedecer. Mas tem que ser o Senhor te falando. Certo? Então nós precisamos estar seriamente ligados e conectados numa vida de oração e de submissão a Deus. A última coisa que ela produz, conduz à perseguição contra os líderes. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Eles queriam apedrejar Moisés, Arão e aqueles fiéis. Então eu quero que você entenda uma coisa. Talvez os líderes da sua denominação não sejam tão ruins como você pensa. Talvez a sua incredulidade é que está fazendo isso. Analise a sua vida. Eu sempre pergunto, quantos capítulos você lê da Bíblia por dia? Como é que está o seu tempo de oração a sós com o Senhor? Como é que está o seu zelo, a sua fidelidade em honrar o Senhor? O que fazer na hora da incredulidade? Quebrantamento. Não adianta brigar, não adianta discutir, nós precisamos de quebrantamento. Meus irmãos, quebrantamento é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Você se submete à palavra e o Espírito vem sobre a sua vida e há um quebrantamento. E você começa a enxergar de uma outra maneira. O quebrantamento é o que a igreja não pede. Você já viu o cara falar assim, eu vou lá na igreja, todo dia cedo eu vou orar para ter um quebrantamento na minha vida? Não, normalmente o máximo que ele olha por quebrantamento é do outro, não é? Quebranta é esse aqui, mas eu não. Nós precisamos ser quebrantados. O nosso coração é arrogante. O nosso coração, ele tenta, se exaltar. Enquanto nós precisamos é nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Versículo 5 do capítulo 14. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. O que foi isso? Humilhação diante do Senhor. Os líderes se humilharam. Os líderes hoje são soberbos, arrogantes. Eles acham que todos estão errados, menos eles. E os líderes precisam orar, Senhor, quebranta o meu coração, porque eu sou egoísta, o meu ego tende a estar sempre exaltado, e eu preciso de um quebrantamento. Essa deveria ser a oração de um líder. Os líderes têm se exaltado e têm achado que são mais do que os demais. E isso tem causado grande problema à igreja do Senhor hoje. Todos nós precisamos de um quebrantamento. Segunda coisa que nós precisamos, o que fazer na hora da incredulidade? Precisamos nos firmar na verdade que diz o Senhor. Versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Quem que diz para eles? O Senhor. Então nós temos que fixar a nossa mente, o nosso coração naquilo que Deus diz. Se nós começarmos a olhar as circunstâncias, nós vamos nos apavorar. Mas se nós abraçarmos as promessas do Senhor, a palavra do Senhor, nós vamos conseguir vencer e transpor os mais difíceis obstáculos. Tem mais uma coisa que acontece. A incredulidade. O que fazer? Nós precisamos mostrar ao povo como vencer os gigantes. O que ele diz no versículo 8? Se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nola dará terra que mana leite e mel.
Meus irmãos, eu gosto muito do Salmo 37, se eu não estiver errado, versículo 3 ou 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração. O que quer dizer esse salmo? Eu vou agradar o Senhor, eu vou no culto todo dia, que aí Ele vai dar o que eu quero. Não. Que a sua alegria seja o Senhor. E o seu coração será satisfeito nele e nas coisas que Ele der para você. Não nas coisas que você quer ter. Então, quando o Senhor é a minha alegria, tudo vai bem. Até a comida do pastor Gerson aqui, que é couve com jiló. Até ela é boa. Porque Deus é o Senhor da vida dele. Não é mesmo, pastor Gerson? Olha, gente, tem uma, eu não sei como é que a gente fala, tem um grupo que chama Médicos Sem Fronteiras. Não sei quem já viu falar ou ouviu falar. Não é nada ligado à igreja, não. Eu, quando vi a propaganda deles, eu fiquei tocado. Eles estão lá naqueles lugares difíceis da África, cuidando de pessoas desnutridas. Então o médico, ele começa a cuidar da pessoa, e depois que ele termina, ele sai para fora para chorar. Porque as crianças que deviam estar pesando ali 20 quilos, estão pesando 5, 6, 7, 8 quilos. Totalmente desnutridas. E eles que estão acostumados a lidar com a morte, com as situações difíceis, eles não suportam e saem para fora para orar. E aquilo me conquistou meu coração. Eu me tornei um parceiro porque eu vi aquilo. Mas é interessante, quando nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, nós vamos enfrentar até situações como essa. Olha, deve ter algum médico lá cristão, um enfermeiro, algum profissional que está trabalhando cristão, mas muitos não são. E eles viram a situação e doaram um mês da sua vida para estar lá, ou um tempo da sua vida para estar lá. Nós que temos as promessas de Deus na sua vida, o que nós temos doado? Hoje eu estava tomando um cafezinho cedo. Eu falo que domingo eu tenho uma programação com a minha esposa. É tomar um café da manhã às 8 horas. Então eu não abro mão. Se Deus me permitir, não abrirei mão. É a nossa programação semanal, tomar um café junto ali. Café com um pingado e um pão na chapa. Mas eu vi uma igreja, onde é pregado que se você der 1.000, você vai ganhar 100.000. A igreja estava lotada hoje cedo. 8 horas da manhã, a igreja lotada. Pastores que pregam a mentira. Fiéis que amam a mentira. Então é interessante, não é o pastor só que é errado. São pessoas que estão ali para ganhar dinheiro. Pessoas que estão ali para ter um Deus utilitário, um Deus que possa te fornecer coisas. Não Deus que possa governar sobre a sua vida. A outra coisa que eu devo fazer na hora da incredulidade, interceder. Meus irmãos, quando o Senhor diz para Moisés, no versículo 12 do capítulo 14, com pestilência ferirei esse povo e os deserdarei. O que Moisés fez no versículo 13? Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram falar que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo, como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra, lhe prometeu com juramento, e os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te, que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado. Olha para você ver, o povo queria matar Moisés e apedrejar. Aí o Senhor falou, pode deixar Moisés, que eu vou destruir esse povo. Era para Moisés falar, isso mesmo, Jeová, queima. Não tem esse negócio? Queima, Jeová, não tem isso aí? Tem isso aí, vocês já ouviram ou não? Queima, Jeová. A pastora, eu tive que tirar isso dela, brincadeira. Nunca falou isso para mim. Não, Moisés se pôs de joelhos e intercedeu por esse povo que queria apedrejá-lo. Nós somos crentes? Será que nós somos crentes? A pessoa faz um malzinho desse tamanho contra nós, a gente já quer excomungar, arrancar fora, riscar da agenda, a gente já tira do WhatsApp, né? Já tira do grupo, né? Cancela no Facebook. Como está a nossa vida? Nós precisamos, no meio da dúvida, da incredulidade, nós precisamos agarrar na intercessão.
Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e pedir: Senhor, não deixa que aconteça isso sobre essa pessoa. Meus irmãos, nós precisamos modificar a nossa maneira de viver. Nós precisamos realmente nos converter ao Senhor. Converter tem duas expressões de conversão. Primeiro, é ter o Senhor como Jesus Salvador. E converter é voltar-se para o Senhor. Mesmo que você seja convertido, mas se tem alguma coisa que você precisa voltar para o Senhor. Então, talvez você seja um convertido verdadeiramente. Mas algumas coisas que você precisa mudar de direção e voltar para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos viver totalmente para louvor da sua glória. Amém? Nós vamos agradecer a Deus em oração. Chamar o pastor Gerson então para orar. Agradecer a Deus no nome de Jesus Cristo. Hoje nós passamos ali uns minutinhos, mas para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus e querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por essa manhã e pelo estudo da Tua Palavra, Pai. Nós aprendemos aqui, Senhor Deus, com Josué e Caleb, Pai, naquilo que o Senhor confiou neles, ó Pai, que o Senhor colocou nas mãos deles, Pai. Eles obedeceram, Senhor, Pai, e entraram naquela terra prometida, Senhor Deus. E o Senhor nos confiou, Pai Celestial, também nessa cidade, nesse bairro, Senhor Deus, nesse bairro, Senhor Deus, ser fiéis ao Senhor, Pai, intercessores, ó Pai, interceder por esse bairro, Senhor Deus, interceder por essa congregação, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, os nossos vizinhos, Pai, é isso que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai, e nós estamos aqui para isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o maravilhoso Espírito Santo do Senhor, Pai, possa estar tocando em cada família, Senhor Deus, tirando deles, ó Pai Celestial, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, deles entrar na presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, essas pessoas, ó Pai Celestial, como nós estivemos lá no passado, Senhor Deus, presas em muitas coisas, Senhor Deus. Hoje é a televisão, hoje é o celular. Senhor Deus, tantas coisas, Senhor Deus, que impedem essas vidas, Senhor Deus, de aproximar do Senhor, Pai. Nós intercedemos por elas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós colocamos esse bairro no Teu altar, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja quebrado mesmo, Senhor Deus, todos os pontos de drogas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa abrir um novo comércio, Pai, aquele que está vendendo a bebida alcoólica, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós intercedemos por esse povo, Pai. Nós intercedemos por essa igreja, Pai, que cada membro dessa igreja, Senhor Deus, possa ter, Senhor Deus, essa alegria no coração, Pai, de interceder pelos parentes, pelos amigos que ainda não te conhecem, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor nos dê uma tarde abençoada na Tua presença, Pai, já colocando também na Tua presença, se o Senhor permitir, o culto dessa noite, Pai, a mensagem que vai ser ministrada, o Teu servo, a Tua serva, Senhor Deus, que vai estar trazendo a mensagem nessa noite, Senhor Deus, nós já colocamos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.